favor, venha para cá, minha irmã. Vou convidar a minha irmã Maedna para fazer essa oração, entregar a pregadora nas mãos de Deus. E eu quero pedir que não saia ninguém, porque o clima aqui está melhor do que lá fora. E terminar um culto desse 10 horas é um crime. Não é? Não é, irmão? É um crime. Terminar um culto desse 10 horas é um crime, irmão. Então, né, irmã, fica à vontade, viu, minha irmã? Entrega tudo. E a minha irmã Edna, ela é missionária lá em Guarujá, pertinho de onde Neide estava, né? Lá pertinho lá em Guarujá. E ela faz missão lá e aonde quer que Deus o mande através do seu pastor. E conosco, para nós é uma honra muito grande tê-la aqui. Ela vai entregar a nossa irmã nas mãos de Deus, para que o Senhor use mais uma vez. Amado e glorioso Deus, entramos na Tua presença, Senhor, continuamos na Tua presença, ó Pai. E agora, Senhor, nesse momento queremos apresentar a Tua filha, Senhor, que vai entregar a palavra para os nossos corações. Senhor Deus dos exércitos, toma a boca dela, Senhor, que ela venha falar tudo aquilo quanto o Senhor colocou no seu coração. Eu sei, Senhor, que já está preparado o manjar, porque o banquete já começou. Pai Santo e amado, abre os nossos corações para que nós possamos ouvir a Tua palavra. Ó Deus eterno, toma a Tua filha nas Tuas mãos, dá vitória para a Tua serva e a unção do Teu Espírito, para que nós possamos ouvir, Senhor, a Tua palavra e assim proceder conforme o Senhor falar. Nós Te louvamos e Te agradecemos no nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, amém, igreja. Podem sentar. Estou muito feliz. Queridos, é uma alegria muito grande estarmos aqui nesta noite para nos alegrarmos na presença do Senhor. O Senhor está aqui e nós já sentimos a sua gloriosa presença. Já sentimos a sua gloriosa presença nesta noite. Eu quero louvar a Deus, tributar ao Senhor, só a Ele, porque só Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Quero tributar ao Senhor a minha gratidão por estar convosco nesta noite e por Ele me dar essa alegria, essa honra de poder servi-lo, servindo a amada igreja do Senhor. Eu quero louvar a Deus também pelas pessoas que vieram comigo, né? A Cris, a minha amiga Cris, o seu esposo Hélito, que nos trouxeram, foram um canal de Deus para que eu estivesse aqui nesta noite. Também agradecer a Deus pela vida da Shirley, que também cansada, mas está aqui conosco, também veio nos acompanhando. E o meu esposo, né? Hoje ele vem me acompanhando. Às vezes sou eu que acompanho ele quando ele vai pregar, mas hoje é ele que está me acompanhando. E eu louvo a Deus pela vida do meu esposo também, que é uma bênção de Deus na minha vida. A irmã Helenilda, eu não estou vendo mais ela aqui. Ela deve estar ocupada em alguma coisa, mas ela também foi o canal de Deus, foi ela que nos fez o convite para estarmos aqui nesta noite. Que o Senhor continue abençoando a sua vida. E ao pastor desta igreja, pastor, Deus abençoe, pastor, a sua família, o seu ministério no nome de Jesus Cristo, tá certo? A todos os obreiros que estão aqui também na minha retaguarda. Deus abençoe esta igreja, esta festa está linda, a presença de Deus, irmãos, é patente neste lugar. Nós já podemos dizer que sentimos a glória do Senhor aqui neste lugar. E é maravilhoso, irmãos, quando a gente começa a sentir a presença de Deus. Olha, se não fosse a presença de Deus neste lugar, não faria sentido nenhum a gente estar aqui. Não faria sentido, porque isso aqui seria uma mera reunião comum. Mas é a presença de Deus
que transforma este ambiente de glória que nós estamos sentindo aqui nesta noite. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. E vocês, queridas, estão lindas. As irmãs ali também estão lindas. Louvado seja Deus por tudo. Vamos abrir a Bíblia? Vamos abrir a palavra de Deus. Abra a sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 1 e 2. Enquanto você está abrindo, eu quero dizer que eu fiquei sabendo do tema da festa hoje. E quando eu fui informada do tema hoje, eu fiquei pensando, em cima desse texto que nós vamos pregar, o Senhor falou comigo, me preparou, me deu uma mensagem para que nós vamos pregar hoje, em cima desse texto que você está abrindo aí. E o que o Senhor vai falar conosco é sobre os fundamentos do verdadeiro avivamento. Os fundamentos do verdadeiro avivamento que vem de Deus. E quando eu vi o tema da festa de hoje, tem tudo a ver, irmãos, porque os fundamentos do verdadeiro avivamento é Ele que nos prepara para nos encontrarmos com o Senhor nosso Deus. É o avivamento, é os fundamentos desse avivamento que a gente vai aprender aqui nesta noite, que vai nos preparar para este grande dia que a noiva do Cordeiro está esperando acontecer. A qualquer momento, isso pode ser até hoje, mas a gente pode nem conseguir terminar esse culto. E o Espírito Santo tocar aqui, avivar esta igreja de uma maneira tal, a trombeta soar e todos nós subirmos dando glória ao nome de Jesus. Essa é a nossa alegria e esperança. Abacuque capítulo 3, versículo 1 e 2 diz assim: oração do profeta Abacuque sob forma de canto. Ouvi, ó Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Louvado seja o nome santo de Jesus para todo sempre. Queridos, não é demais a gente lembrar que o profeta Abacuque, ele é tido como um dos profetas menores nas Escrituras. Isso não é porque o seu livro seja menos importante, não. Mas porque o seu conteúdo é um conteúdo pequeno, curto, em comparação com os profetas maiores, Jeremias, Ezequiel, Isaías e Daniel. Então, nós vemos aqui na palavra de Deus que o livro de Abacuque, ele foi escrito 600 anos antes de Cristo, ainda no período do rei Joaquim, rei de Judá. E veja só, esse livro que nós lemos aqui, essa passagem que nós lemos, o livro inteiro, ele traz para a gente uma visão fascinante da soberania de Deus, da justiça e da soberania de Deus, agindo em todo o livro. Você vai ver, irmãos, que aqui nesse texto a gente vê, no livro de Abacuque, que a mensagem central do livro é falando justamente sobre essa justiça e essa soberania de Deus, muito patente, muito visível aqui nesse livro. Mas nós podemos, em breves palavras, resumir o que esse livro está contendo. Fazer um breve resumo deste livro. E fazendo este resumo, você, quando lê esse livro, você percebe que o que nós enxergamos aqui é um diálogo, uma relação dialógica entre o profeta Abacuque e Deus. Ele, numa conversa com Deus, ele mostra uma perplexidade com a situação espiritual de Israel. Ele mostra no seu diálogo com Deus que o povo de Israel estava verdadeiramente mergulhado na injustiça, na imoralidade, na perversão, na idolatria, na profanação. Olha, irmãos, tudo que era de errado em Judá estava mergulhado. O povo de Judá estava mergulhado nessa situação. Aí o profeta Abacuque, tão perplexo com a situação espiritual do seu povo, ele começa a dizer assim a Deus em oração: Deus, por quê? Por que é que o Senhor não age dando um fim, acabando com toda essa
essa violência que está imperando em Judá? Por que que o Senhor não age trabalhando de forma que a imoralidade se acabe no meio do seu povo? Por que o Senhor não faz alguma coisa, Deus? Assim está o profeta diante de Deus, questionando porque tanta coisa terrível estava acontecendo no meio do povo de Deus. Não era um povo qualquer, era o povo de Deus. E a Bíblia nos mostra que, ao que parece, o profeta Abacuque, ele não fica surpreso ao ver Deus responder a sua oração. Porque, afinal de contas, o profeta, ele tem experiência com Deus. O homem de Deus tem experiência com Deus, fala com Deus e Deus responde em oração. Então, ele não está admirado com o fato de Deus lhe responder. A admiração e toda a perplexidade de Abacuque está na resposta que Deus dá a ele. Porque diante desse questionamento de Abacuque, o Senhor diz assim para ele, Abacuque, eu vou agir no meio do meu povo. Só que a forma como eu vou agir é levantando os caldeus para ser instrumento de correção e castigo sobre o meu povo. Quando Abacuque ouve isso, irmãos, isso é apenas uma introdução para que você entenda todo o texto. Quando Abacuque ouve isso, ele se já estava perplexo, ele ainda ficou duplamente perplexo. Porque ele diz assim, como é que Deus, isso ele coloca no texto, como é que Deus vai usar um povo tão ímpio? Como é que Deus vai levantar uma nação tão ímpia para corrigir o seu próprio povo? Abacuque espera, o texto sagrado vai nos dizer que Abacuque no capítulo 2 se posiciona à espera de uma resposta de Deus. E o Senhor, queridos, responde. O Senhor diz assim para Abacuque, Abacuque, escreve a visão. Escreve a visão, coloca em tábuas bem grande. Olha, irmãos, aqui é a primeira referência na história de outdoor. É a primeira referência a outdoor. Foi Deus que criou o outdoor, viu? Porque ele disse para Abacuque, olha Abacuque, coloca em tábuas, grava a visão, coloca em tábuas grandes, mas bem grande, Abacuque, para todos aqueles que passarem correndo, dê tempo ele ler, porque vai se cumprir. Em breve, aí ele continua, em breve, eu farei com que os caldeus bebam do cálice da minha ira. E o que hoje na vida deles é glória, será transformado em vergonha e desonra. Abacuque, ouvindo toda aquela resposta de Deus, Abacuque fica mais tranquilo, mas outro detalhe que Abacuque se alegra quando Deus fala, é que no meio a tudo isso, uma brechinha o Senhor abre e diz assim, mas o meu justo viverá pela fé. Eu fico feliz, irmãos, esse texto é maravilhoso, porque esse texto mostra para mim e para você que Deus sempre fez e faz e sempre fará distinção entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Deus sempre fez o meu justo. Pode estar caindo, pegando fogo lá fora, mas o meu justo, ele viverá pela sua fidelidade. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Aí o profeta Jeremias, Abacuque, ele fica tão feliz, e tão realizado, e tão saciado, e contente, o seu coração exulta de alegria, porque ele finaliza o capítulo do livro dizendo assim, olha, diante de todo aquele cenário, veja que o cenário que ele está inserido não é coisa pequena. E ele, diante de todo aquele cenário, ele diz assim, ainda que a figueira não floresça,
não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos das malhadas sejam arrebatados, nos currais não hajam vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Eu acho isso tão lindo, porque Abacuque poderia dizer bem assim: olha, ainda que todas essas coisas aconteçam, todavia eu vou permanecer fiel. Todavia eu vou permanecer servindo a Deus. Todavia eu vou continuar orando, falando com o Senhor. Mas ele não disse somente isso. Abacuque diz assim: todavia. Ele diz assim: todavia eu me alegrarei, porque ele poderia, em meio a tudo que ele estava passando, continuar servindo a Deus, mas servir a Deus de cabeça baixa, servir a Deus triste, porque os problemas estavam demais. Ele podia continuar fiel ao Senhor, mas uma fidelidade mais triste, abatido, angustiado. Mas Abacuque não: eu todavia me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Meus queridos, isso aqui apenas uma introdução diante desse pano de fundo que vocês me ouviram falar agora, para que você entenda. Abacuque começa esse capítulo 3 dizendo: ouvi, ó Senhor, a tua palavra e temi. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Escute, isso aqui, esse texto aqui que nós lemos, isso aqui é uma oração. Uma oração que o profeta Abacuque fez. Esta oração ficou eternizada nos registros sagrados. O Espírito Santo que conduziu Abacuque nesta oração a produzir, a falar cada uma destas palavras em oração. Estas palavras foram imortalizadas nas Escrituras. Hoje ela é a palavra de Deus. E se ela é a palavra de Deus para nós, ela está aqui carregada de instruções poderosas de Deus, que Deus quer falar com a sua igreja aqui nesta noite. Veja, o Espírito Santo conduziu Abacuque a falar isso. Eu ouvi, Senhor. Eu ouvi a tua palavra. Escute, aqui eu tenho o primeiro fundamento do arrebatamento, do avivamento. Veja, a raiz de tudo, a base de tudo, é quando o povo de Deus, é quando eu e você somos expostos à palavra de Deus. Nós precisamos ser expostos à palavra de Deus. Abacuque diz assim: Senhor, eu ouvi a tua palavra. No original isso aqui é eu ouvi, eu atendi, eu levei a sério, eu dei total atenção ao que o Senhor falou aqui, porque é a tua palavra. Eu ouvi a tua palavra e temi. Escutem, queridos, a palavra de Deus, quando nós somos expostos à palavra de Deus, esta palavra vai gerar em mim e você, vai gerar temor. A exposição da palavra de Deus, ela gera temor no nosso coração. Por isso que nós não podemos deixar de ouvir a palavra de Deus. Veja só, entenda uma coisa. Não há como haver temor
de Deus no meio do seu povo, se não houver a verdadeira exposição da palavra de Deus. A igreja se reúne, ela está aqui exposta a ouvir a palavra de Deus. Se não houver, se ela não for alimentada com esta palavra não tem como. Não tem como, irmão. Se você ouve, você gera em você. O Espírito Santo vai gerar em você temor. Vai gerar santidade. Vai gerar vida com Deus. Vai gerar comunhão. Porque a palavra, ela gera isso dentro do nosso coração. Mas o que está acontecendo aqui em Judá? O que é que está acontecendo? Você que já leu as Escrituras, você sabe que Abacuque, que Jeremias, ele é um profeta do exílio. E Jeremias foi o profeta que Deus levantou para falar a palavra de Deus para o povo. Deus levantou, escute isso. Deus levantou Jeremias para dizer ao povo a palavra de Deus para eles. Mas o que estava acontecendo? O povo, ao ouvir Jeremias, porque Jeremias dizia assim: olhe, Nabucodonosor vai invadir Judá e vai destruir tudo e vai levar o povo cativo. Isso era o que Deus estava dizendo através da boca de Jeremias. Era de fato a palavra de Deus. Mas o que era que estava acontecendo? Se levantaram profetas de mentira no meio do povo. Se levantou profetas mentirosos, dizendo: o Senhor não vai permitir que Judá seja invadida por Nabucodonosor. O Senhor não está na boca desse profeta Jeremias. O Senhor não vai fazer isso. E Jeremias falando a palavra de Deus. Jeremias continuava dizendo: aqueles que se renderem a Nabucodonosor serão poupados, mas aqueles que não se renderem serão pegos. O próprio rei foi pego e foi cego. Veja, o povo ouviu a palavra de Deus, mas o texto sagrado vai nos dizer que o povo se recusou a ouvir a palavra vinda da boca de Jeremias. O povo não quis ouvir a verdade. O povo não quis ouvir a instrução de Deus. Eles fecharam os ouvidos para ouvir a verdade de Deus, mas abriram os ouvidos para ouvir os profetas de mentira. E o povo começou a ouvir. Olha, irmãos, quando o povo começa a ouvir quem não deveria ouvir, quando o povo deixa de ouvir a palavra de Deus, quando o povo deixa de ouvir os profetas de Deus, quando o povo deixa de ouvir a verdade das Escrituras, o resultado é pecado. O resultado é imoralidade, o resultado é perversão, o resultado é profanação, o resultado é injustiça e iniquidade. Foi justamente isso que aconteceu com Judá. Escute. Aí Abacuque, olha, irmãos, é impossível. É muito difícil você olhar para esse texto, para toda essa descrição que eu acabei de fazer aqui. É muito difícil você não olhar para esse texto e não perceber a atualidade desse texto. Não tem como você ler essas Escrituras e não perceber que nesse tempo de Judá que Abacuque está relatando aqui, tem tudo a ver com a nossa geração hoje. Tem tudo a ver. E dá até para entender os questionamentos de Abacuque. Dá para entender. Sabe por quê? Porque nós sabemos, irmãos, que é o Senhor que desfaz os planos das nações. Está escrito isso. Está escrito que é Deus que desfaz os planos das nações e frustra os planos dos ímpios. É Deus, irmãos, que faz com que Ele domina sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. É Deus que é juiz. Há um abate
e a outra exalta. Foi Deus que estabeleceu o seu trono no céu e julga a terra em todas as áreas. Está escrito. Mas aí quando você vê um texto como esse, começa a pensar, meu Deus, como é que o Senhor é tudo isso? Como é que o Senhor é Deus criador dos céus e da terra? Que institui reis e derruba reis, exalta e abate. Como é que o Senhor que domina sobre o reino dos homens e permite que todo esse pecado, essa quase institucionalização do mal e da violência que está operando no mundo? É a mesma coisa que Abacuque está fazendo. Ele está questionando como é que Deus não faz nada diante disso. Veja, se você parar para pensar direitinho, nós estamos vivendo essa realidade. Por que é que Deus não age? Essa é uma pergunta. Por que é que muitas vezes você vê tanto pecado e imoralidade em todos os lugares? Apologia ao mal. E por que que Deus não faz nada? Deixa eu lhe dizer uma coisa que todo crente precisa saber. Deus, queridos, escute. Deus, Ele cria leis. Ele criou leis. Ele estabeleceu leis para que Ele possa se mover aqui na terra. Deus não age e nunca vai agir por conta própria. Ele estabeleceu leis, as quais Ele mesmo se submete a elas. Deixa eu lhe dizer uma. A Bíblia diz assim: pede-me e eu te darei as nações por herança. E os fins da terra por tua possessão. O que é que o Senhor está dizendo? Eu tenho para dar, eu dou. Mas eu dou se você pedir. Pede-me, eu te darei as nações por herança. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus não age só. Deus não age só. Escute, eu conversando com um irmão, e este irmão disse para mim assim, ele já deve ter uns 55 anos mais ou menos, e ele disse assim, conversando, ele disse que tinha vontade de ser pai. Ele queria ser pai. Ele é casado, e nem ele nem a esposa dele não tem filhos, nunca tiveram filhos, e já não pode ter mais porque ela já passou da idade. Aí eu conversando com ele, eu perguntei assim, mas você queria tanto ser pai, por que você não é? Você orava ao Senhor, pedindo a Deus para Ele lhe dar um filho? Ele pegou e disse assim, não, eu nunca orei, porque Deus sabe muito bem o que eu preciso. Perdeu a bênção. Pede-me e eu te darei. Pede-me e eu te darei. Deus sabe do que eu e que você precisa, mas Ele quer que você peça. Foi a lei espiritual que Ele criou na sua palavra. Ele disse assim, Jesus disse assim, olha, até agora nada pediste em meu nome, peça para que a sua alegria seja completa. O desejo de Deus é realizar a sua vida completamente. Mas se você não orar, não recebe. John Wesley, tem uma frase muito bonita, John Wesley. Ele disse assim, Deus nada fará, a não ser em resposta à oração. Nada. Não pense, tal homem que receberá do Senhor alguma coisa, se ele não pedir. E nesse contexto das Escrituras, eu quero que fique muito claro o que eu vou dizer aqui. Escute, fique muito claro. Abacuque aqui é um profeta.
Abacuque não está aqui nesse livro falando nem orando por ele. Abacuque está preocupado com o seu povo. Abacuque está aqui perplexo, intercedendo a Deus pelo seu povo, pela sua nação. Não está preocupado com o seu próprio umbigo. Ele está preocupado com o povo de Deus. Não esqueça isso, até o fim da mensagem você vai saber por quê. Escute, a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1, ele diz algo que às vezes passa despercebido na nossa leitura, e às vezes a gente nem leva muito a sério. Ele coloca aqui, olha, ele diz assim, olha, antes de tudo. Vou repetir essa frase. Antes de tudo, você e eu façamos orações e deprecações com ações de graças por todos aqueles que estão imbuídos de autoridade. Por todos aqueles que estão em eminência. É um mandamento, não é uma sugestão. Não é um favor, é um mandamento para que cada um de nós, em primeiro lugar, ore pelo seu povo, ore pela sua nação. Irmãos, esta palavra, acredito no que eu estou lhe dizendo. Todo momento que eu pegava ela para meditar, eu chorava. Todo momento que eu estava meditando nela, eu chorava e me derramava em línguas estranhas, clamando ao Senhor. Porque parece que nós esquecemos. Parece que nós estamos muito preocupados conosco. E esquecemos de nos preocupar em nós enquanto nação, enquanto povo, enquanto coletividade. Louvado seja o nome de Jesus. Escute, é assustador. Quem assiste televisão, jornais e até nas redes sociais, vê que é assustador a situação que a gente está vendo no Brasil e no mundo em todo canto. A apostasia nas igrejas generalizando. A apostasia e engano e heresia sendo colocadas a público. Todo mundo que acessa as redes sociais está vendo, está sendo exposto a tanta heresia no meio da igreja. Só é você dar um clique aí no Instagram que você vê inúmeras igrejas aí de ponta de esquina. Muitas igrejas com apostasia, com apóstatas ali no meio. Veja. E no que diz respeito à nação, se você não tem visto, olha o que está acontecendo na nossa nação. Projetos de leis injustos e leis injustas sendo promulgadas. A imoralidade no Brasil, a imoralidade sendo financiada com dinheiro público e ainda sendo chamada de cultura. A imoralidade sendo financiada com o seu dinheiro e chamando isso de cultura. Mas a Bíblia chama de outro nome, a Bíblia chama de imoralidade, e isso é pecado. Cristãos sendo hostilizados por ativistas rebeldes aí na rua. Outro dia eu vi um professor sendo chamado para dar explicações, porque ele falou contra o sistema, defendendo a sua fé. Ele foi chamado para dar explicações. Que mundo é esse que você não pode falar de Jesus? O mundo é contra Cristo. O mundo é contra a Bíblia. E nós somos a luz deste mundo. Não podemos nos calar. Escute. E o que não falar do sistema educacional brasileiro, que está dominado por pautas esquerdistas? Eu sou professora da rede pública estadual. Eu sei o que eu estou falando. Sistema educacional brasileiro sendo dominado por pautas esquerdistas. Eu recebi uma cartilha para dar aula. E nessa cartilha, acredite, tinha lá o tema para eu falar. O que
Imagine a situação. O mundo precisa do Evangelho. Escute, Billy Graham, ele disse, olha, o maior evangelista dos últimos tempos, Billy Graham disse assim: quando a igreja do Senhor, ela está forte, o mundo é transformado. O que é que a gente entende do contrário? Fica para você refletir. Quando a igreja está espiritualmente forte, não é somente os 4 cantos aqui que será tocado, não. O mundo é transformado pelo poder de Deus aqui. Clame pelo poder de Deus. Clame pelo poder de Deus, porque nesses últimos dias só vai conseguir ficar em pé quem estiver cheio do poder de Deus. Não brinque. Não brinque, porque as coisas estão se afunilando. Escute, eu vou repetir: Deus não fará nada se você não orar, se você não clamar. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Meu Deus, 9:30, 9:21. Aí ele diz assim, o profeta Abacuque: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica. A palavra que o profeta Abacuque usa aqui para aviva é shalom. E essa palavra no hebraico, né? Essa palavra, ela se refere a Deus dar vida ou reviver algo que está em estado de morte. Por que Abacuque usa essa expressão? A pergunta é essa. A pergunta é essa. Por que Abacuque fala Shalom? Shalom, Deus. Aviva, Deus. Este povo que parece que está morto espiritualmente. Porque diante de tanto pecado, Abacuque olha e diz: esse povo morreu. Esse povo está espiritualmente morto. Então Deus, Shalom, Shalom, Deus, aviva, aviva, aviva o teu povo, Senhor. Ezequiel, ele também é contemporâneo de Abacuque. E no capítulo 22 de Ezequiel, olha só isso. Isso aqui mexe com qualquer cristão. Ezequiel, no capítulo 22, ele descreve com mais detalhes, com mais riquezas de detalhes, o cenário, a frieza espiritual que estava assolando o povo de Judá. Ele descreve com mais riquezas de detalhes no capítulo 22. Ele vê o quanto a situação da frieza estava tão grande que podia chamar até de frieza institucionalizada, ou pecado institucionalizado, porque partia até do rei. Mas no último versículo, ou no versículo 30 desse mesmo capítulo, olha o que é que Deus diz, antes mesmo de executar a sentença sobre Judá. Deus diz assim, olhe, ele fala para Ezequiel: Ezequiel, eu procurei um homem que se pusesse na brecha por este povo, para que eu não destruísse este povo, mas eu não encontrei nenhum só. Queridos, você vê aqui claramente nesse texto que Deus não queria que Judá fosse destruída.
Deus não queria que o seu povo fosse levado para o cativeiro. No entanto, eles foram. Isso é muito sério. Deus não queria. No entanto, o povo foi levado para o cativeiro. Não queria, mas o próprio povo, por causa da sua desobediência e rebelião contra Deus, tacitamente, eles quiseram. Porque quando o povo não obedecia ao mandado de Deus, a consequência era o castigo, era o cativeiro. Deus não queria, Deus procurou um homem. Deus procurou uma pessoa que pudesse orar pelo aquele povo, para não destruir o povo todo. Mas o Senhor não encontrou. Escute, eu estava vendo um lindo testemunho de uma irmã sul-coreana. Ela conta que nos anos 60 e 70, escute isso aqui. Eu quero toda a sua atenção voltada para cá, preste atenção. Nos anos 60 e 70, a Coreia do Sul era a 4ª nação mais pobre do mundo. A Coreia do Sul era a 4ª nação mais pobre do mundo. E esta nação, escute, depois, entrou em guerra. A guerra 1950 até 1953, foram 3 anos de guerra. Foi nessa guerra que a Coreia foi dividida em Coreia do Norte e Coreia do Sul. Depois que terminou a guerra, em 53, a Coreia estava arrasada. A Coreia estava destruída. A miséria e a fome assolava os 4 cantos da nação. Mas a história conta que 3% de cristãos se colocaram a clamar a Deus. 3%! Olha, irmãos, não espere a totalidade. Não espere que todos cheguem aqui no ciclo de oração para orar, porque isso não acontece. Não espere que o pastor convoque aqui 100% dos membros estejam aqui. Não espere, porque é difícil acontecer isso. Só com grande avivamento. 3% dos sul-coreanos se reuniram e começaram a clamar a Deus. E começaram a orar todos os dias, 365 dias no ano. Não tinha sábado nem domingo. Todos os dias eles se acordavam 4:30 da manhã e iam para a igreja. Lá eles se puseram em oração. Toda a igreja da Coreia do Sul tem oração na madrugada. Toda a igreja da Coreia do Sul tem oração da madrugada. E eles estavam todos os dias clamando a Deus pela nação. 3% de crentes. E a história conta, queridos, que olha, uma coisa interessante, é cultural. Não é porque ninguém mandou, não. Já faz parte da cultura dos sul-coreanos. Quando eles vão orar, em primeiro lugar, pasmem, eles oram pela sua nação. Isso é cultural. Mas qual é a nossa cultura aqui no Brasil? Nós oramos, se é 1 hora de oração, nós oramos 50 minutos por nós e 10 minutinhos e olhe lá por alguma outra coisa. É cultural no sul da Coreia. Eles começam a orar primeiramente pela nação. Escute qual foi o resultado disso aí. A história conta que depois de 20 anos, 2 décadas apenas, em apenas 20 anos, a Coreia do Sul saiu da 4ª nação mais pobre do mundo para a 11ª potência mundial. 11ª potência mundial. Mas espera aí, e os crentes? E a igreja do Senhor na Coreia? Irmãos, o número de cristãos aumentou tanto. É lá na Coreia do Sul que está a maior igreja evangélica do mundo. Porque 3% de crentes se puseram a clamar a Deus. E Deus ouviu a oração do seu povo.
Aviva, Senhor, a tua obra. Aviva, Senhor, a tua obra. Começando em nós. Louvado seja o nome de Jesus. Eu estou caminhando para o final. Uma característica notável, maravilhosa, incrível do avivamento. Eu olhando as histórias dos avivamentos que aconteceu no decorrer da história. E uma coisa incomum, ou melhor, comum, entre todos os avivamentos, é que quando Deus soprava o seu vento, o Espírito Santo derramava poder no meio do seu povo. Olha, irmãos, depois que o Espírito Santo derramava poder tremendamente no meio do seu povo, sabe o que acontecia? O poder de Deus não ficava detido somente na igreja. As pessoas lá fora eram fortemente impactadas pelo Evangelho. Eram ruas, bairros, cidades todas. Vinham pessoas de todos os lugares, convencidas com aquele profundo sentimento de culpa, de arrependimento. De arrependimento e contrição. De arrependimento pelo pecado. Louvado seja o nome de Jesus. Às vezes o pregador prega, se esgoela, faz o que for, faz um monte de coisa. E cadê as almas? Mas quando o Espírito Santo age, quando o Espírito Santo age nesses avivamentos que eu vi, que eu li, olha, irmãos, todo canto vinham pessoas de todos os lugares para aceitar a Jesus como Salvador. Olha, nesse avivamento aqui, nesse avivamento você vai ver que eram pessoas, as ruas próximas, os profissionais, pessoas indiferentes, ateus, todo tipo de gente. Todo tipo de gente era profundamente impactado, dominado pela convicção de pecado. Chegavam aqui e se rendiam a Jesus. Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. Antes mesmo desse período na Coreia, antes dela ser dividida, ainda em 1907, aconteceu o primeiro avivamento lá. A história conta que se reuniram um grupo de pessoas para clamar a Deus por avivamento. Um grupo de pessoas começaram a orar, percebendo a frieza espiritual do povo de Deus. Um povo começou a olhar muito além de si mesmo. O povo começou a ficar como Abacuque, preocupado com a sua nação, preocupado com o seu povo. O que vai ser, queridos, das gerações que estão vindo, se nós não vivermos um verdadeiro avivamento hoje? O que vai ser? Aí a história nos conta que estes jovens começaram a orar e passou um mês. No final de um mês, chegou um dos grupos e disse assim: olha, a gente já está orando há um mês e não aconteceu nada. Vamos parar de ficar reunindo aqui na igreja e vamos orar em casa. Cada um fica aí na sua casa orando. Mas aí o grupo disse assim: não. Nós perseveraremos na oração. E todos eles, todos os dias, estavam ali reunidos em oração, clamando por avivamento. Passou-se um mês, passou-se 2 meses, 3 meses. No 4º mês, quando chegou o 4º mês, de repente, em pleno culto, alguém se levantou e gritou dizendo: eu sou um Acã. Meu Deus, para quem conhece a história de Acã, está sabendo o que eu estou falando. Eu sou um Acã. Quando ele gritou assim, chamou a atenção de todo mundo. E ele começou, compungido pelo Espírito, a confessar todo o seu pecado. E aquele sentimento de arrependimento desencadeou, meus queridos irmãos, um profundo mover do Espírito Santo naquele dia. Um profundo mover do Espírito. Porque, irmãos, não tem como conviver oração e pecado.
Não tem como conviver oração e pecado. Ou a oração te livra do pecado, ou o pecado te conduzirá a parar de orar. Porque os dois juntos não vivem. Aí a história conta que o avivamento desencadeou o mover de Deus tão grande, esse arrependimento, desencadeou um mover de Deus tão grande que apenas em 2 meses, 2.000 almas se renderam aos pés de Jesus. E no mesmo ano, no meados do mesmo ano, 1907, no meio do ano, chegou a ter 30.000 almas que se renderam aos pés de Jesus. Nós precisamos de avivamento. Nós precisamos, porque o avivamento purifica, o avivamento santifica, o avivamento nos prepara para encontrarmos com o Senhor nosso Deus. O avivamento é necessário. Vou terminar aqui. Já vou terminar. Só mais 2 minutos. Escute. Eu estava vendo um estudo recente que aconteceu nos Estados Unidos. Não foi aqui. Aqui não tem essas coisas não. Só lá nos Estados Unidos. Aqui não tem não. Porque a pesquisa mostrava, essa pesquisa recente feita lá nos Estados Unidos, que diz assim, que 75% dos homens cristãos consomem produto adulto. Você sabe o que é isso, né? 75% dos cristãos. Eu não estou falando de pessoas no mundo, não. Eu estou falando de cristãos. 75% de cristãos consumindo conteúdo adulto. E pasme, as mulheres não ficaram de fora. 40% de mulheres acessando conteúdos adultos. Mulheres cristãs. Aviva, Senhor, a tua obra. Aviva, Senhor, a tua obra. Escute, eu vou terminar. O mundo é comum, você vê isso no mundo, queridos. Isso é comum, você vê eles se mergulharem no pecado. Mas no meio do povo de Deus não pode. O povo de Deus é povo santo, lavado, remido com o sangue precioso de Jesus. E a diferença nessa pesquisa dizia que a diferença entre esses dados no mundo e a igreja e o povo de Deus era de apenas 14 pontos percentuais. Ou seja, 54%, mais da metade dos cristãos, enquanto que no mundo é 68%. Queridos, que Deus nos guarde. Estou fechando a Bíblia. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a nós vivermos o verdadeiro avivamento. Pastor, vamos ficar de pé com a permissão do nosso pastor. Eu quero fazer uma oração. Eu quero que você abra o seu coração. Não espere que eu fique somente orando. Você é a igreja do Senhor. Você também é a igreja do Senhor. Eu digo assim, sabe, irmãos, conversando com meu esposo, eu digo assim: qual é o pior lugar? Qual é o pior lugar para Jesus quando voltar? A gente está. Qual é o pior lugar? A igreja. Sabe por quê? Porque imagine, numa hora dessa, o que está oculto será revelado. As pessoas, quando Jesus voltar, vai levar os seus e os que ficarem, a vergonha dos que ficarem. Não é terrível? É terrível. Então que o Senhor nos guarde.
Eu quero que você levante a sua voz em clamor ao Senhor. Clame por você, mas clame pela igreja do Senhor. Clame pelo mundo, queridos. Porque olhe, quando a igreja do Senhor está forte, quando a igreja do Senhor está cheia do Espírito Santo, o mundo também é impactado. Aí você vê pessoas transformadas, aí você vê pessoas fazendo o que é certo, juiz julgando causa com justiça, não havendo suborno, não havendo corrupção, porque o povo está clamando, e o poder de Deus invade todas as áreas da sociedade. Vamos orar. Pai querido, clame ao Senhor você também. Pai querido, nós levantamos a nossa voz em oração, Senhor. Como igreja do Senhor nós clamamos. Nós somos o teu povo, meu Deus. Nós estamos aqui clamando por avivamento, para que o vento do teu Espírito Santo venha sobre nós, para que nós sintamos a tua glória, para que nós sejamos impactados, para que a nossa família também seja impactada. Nós queremos ver milhares e milhares de almas se rendendo aos teus pés. Nós queremos libertação, salvação, cura, milagre. Prepara-nos, ó Espírito Santo, para nos encontrarmos com o Senhor. Ó Deus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, nós clamamos, em nome de Jesus. Derrama sobre nós a tua graça, o teu favor, a tua unção. Aviva, 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 Senhor, aviva, Senhor, em nome de Jesus. Derrama a tua glória, aviva, aviva, em nome de Jesus. Daramanagasuribi kandaragasurimi andaragasurimi. Daramanturibi andaragasurimi kandaragasurimi. Daramanturibi andaragasurimi kandaragasurimi. Darimi kandarimi nagashandaragasurimi na. Daramanturibi andaragasurimi andaragas. Senhor, é no nome de Jesus que nós te pedimos, meu Pai, em nome de Jesus. Tem alguma pessoa aqui nesta noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Venha entregar a sua vida enquanto há tempo. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Venha, enquanto há tempo. Você não sabe o que acontecerá no final do dia. Você não sabe o que acontecerá amanhã. Venha, escapa-te por tua alma. Escapa-te por tua alma e venha entregar sua vida para Jesus. Que Deus nos abençoe. Tem alguém para Jesus, Ele salva, cura, batiza. Meus amados, abramos nossas mãos. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Ele guardará a tua entrada e a tua saída. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo, se com todos vós, todos digam. Dê um abraço no seu irmão e diga: amanhã tem mais. Amanhã pela manhã temos consagração festiva, venham.